Agar vai apunhalar Sarai pelas costas e revelar um grande segredo que deixará todos chocados. Mas nem Deus e nem Abrão vão gostar dessa atitude, e Agar terá o pior castigo possível. Mesmo com a volta de seu marido, Sarai ainda está muito triste pelas suas regras ou menstruação terem acabado. Mas ao encontrar com o seu marido, ela não vai conseguir disfarçar isso dele. Abrão chega logo contando todas as novidades da aventura que eles tiveram. Ele dirá que encontrou um rei que também professa a fé em um único Deus e que ele até recebeu alguns presentes e conselhos. Sarai, bem triste, diz que isso é incrível, mas Abrão ainda não percebe o que está acontecendo e continua falando que o rei Melquisedeque disse que Deus já havia apresentado ele. Logo após, ofereceu pão e vinho e ainda revela que o rei falou de Sarai. Sarai pergunta como assim dela. Abrão então explica que o rei percebeu a ânsia de Abrão para voltar à caravana para reencontrar o amor da vida dele. Abrão então percebe que sua esposa está muito calada e diz que ele ficou tagarelando, mas que agora é a hora de Sarai contar as novidades. Sarai, triste e cabisbaixa, fala para o seu marido deixar isso para mais tarde, porque ele deve estar cansado. Mas é nesse momento que Agar vai chegar e interromper a conversa deles. Agar vai pedir desculpas, mas diz que está muito feliz por Abrão e todos os outros estarem de volta sãos e salvos. Abrão diz que tem algo ruim para falar. Revela que Tauro não resistiu à batalha e acabou perdendo a vida. Agar e Sarai ficam muito chocadas e dizem que isso é uma pena. Agar então, que já está se mostrando bem falsa, fala para Sarai ir atrás de Adália para confortá-la neste momento difícil. Sarai diz que é melhor ela cuidar de seu marido primeiro. Mas Agar fala que pode deixar que ela cuida e vai aproveitar para aliviar a saudade que ela estava sentindo dele. Sem desconfiar de nada, Sarai acaba aceitando e sai da tenda. Mas ao sair, Agar já conversa com Abrão e, como uma fofoqueira, ela diz que tem uma novidade sim. Abrão diz que Sarai tinha dito que não tinha nada. Mas Agar diz que na verdade tem sim, e que ela não queria se intrometer, mas que faz isso pelo bem de sua senhora. Abrão diz que ela está deixando ele preocupado. Agar então revela que Sarai não vai ter coragem de contar isso, mas que é para o patriarca prometer que não vai dizer que foi ela quem disse isso. Abrão então fica meio receoso, mas acaba prometendo. Agar então diz que Sarai chegou ao fim dos ciclos da lua e que ela nunca mais poderá ter filhos. Abrão ficará chocado, mas nem tanto. Ele vai abrir um sorriso para Agar e a serva vai estranhar. Mas Abrão dirá que para Deus nada é impossível e que se ele disse que ele terá um filho, esse filho vai chegar. Agar então, sendo uma cobra, diz que pode ser que esse filho nem venha de Sarai,
e sim de alguma serva. Eles então ficam em silêncio por um momento e o clima fica bem estranho. Abrão então já corta esse assunto por não gostar e dispensa Agar. A serva então sai da tenda bem frustrada. E ainda, Sarai vai ter uma conversa séria com Agar e vai acabar fazendo uma grande ordem que mudará a vida da serva para sempre. Ló vai tomar mais uma decisão, mas dessa vez Abrão terá uma atitude espetacular e irá bater de frente com o seu sobrinho. Além disso, a presença de Massá vai incomodar muita gente e uma revolta dos servos está prestes a acontecer. Vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia é de que Sarai foi considerada estéril e que ela tentou fazer de tudo para que Abrão e a sua serva Agar tivessem relações para que Agar ficasse grávida e desse descendentes a Abrão. O resto das histórias, a Record resolveu produzi-las por conta própria. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E assim, você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Agar está fazendo certo em contar tudo para Abrão ou se ela está sendo uma falsa. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. No dia seguinte de Agar ter contado tudo para Abrão, Sarai vai acordar e não encontrará o seu marido na cama. Ela vai achar tudo muito estranho e vai conversar com a sua serva Agar para ver se ela está sabendo de alguma coisa ou se ela viu algo. Sarai vai dizer para Agar que ela nem sentiu Abrão se levantar hoje e que quando ela acordou, ele já tinha sumido. Agar, que está com o rabo preso, diz que se sua senhora não for precisar dela, ela gostaria de voltar para sua tenda. Sarai então percebe a agonia e o medo de Agar e diz que isso tem nome. Agar então consegue enganar a sua senhora e diz que eles não tinham nada que trazer Massá de volta. Sarai diz que sabe que para ela não é fácil perdoar o criminoso, mas ela é interrompida pela própria Agar, que diz que ela nunca irá perdoar o bandido, porque ele quebrou ela por dentro. Sarai diz que, de qualquer forma, Agar vai precisar seguir a vida, apesar do Massá. Agar responde que ela só precisa de um tempo para ignorar aquele traste completamente. Sarai, então, num tom sério, dirá que sabe que tudo isso aflige a serva, mas que tem um pedido muito importante para fazer. Agar vai perguntar que pedido. Sarai então começa a explicar que na cidade de que ela veio, as mulheres que não são férteis costumam dar as servas para os maridos garantirem a sua continuidade. Agar fica com um olhar confuso e pergunta se Sarai está pedindo para ela se deitar com Abrão. Sarai diz que só se Agar não for contra, porque ela não quer forçar a serva a nada. Ela então pergunta se Agar se deitaria com Abrão. Agar
fica com um olhar de dúvida e apreensão. Diz que não sabe porque isto é algo muito sério. Sarai diz que sabe que pode parecer estranho, mas que para eles é super comum esse tipo de prática lá em Ur. Ela então pergunta o que Agar diz. A serva pergunta se ela pode ter um tempinho para pensar. Sarai diz que é claro que sim, e revela que ela pode pensar o tempo que for necessário, mas que é para ela pensar com carinho e no que isso significa para aquela caravana. Agar então vai ficar com um peso enorme sobre as suas costas, mas todos nós sabemos que para ela não vai ser sacrifício nenhum, já que ela está de olho em Abrão há muito tempo. Já Abrão vai ser surpreendido mais uma vez pelo seu sobrinho Ló. Ele vai receber seu sobrinho, que disse que gostaria de falar com ele. Abrão então diz que é todo ouvidos e pergunta o que Ló tem para dizer. Ló ainda não fala nada, mas visivelmente está bem nervoso e preocupado. Abrão estranha e pergunta o que foi, e diz que ele está bem nervoso. Ló, sem mais delongas, toma coragem e diz de uma vez que ele vai voltar para Sodoma. Abrão fica com os olhos arregalados e pergunta como assim ele vai voltar para aquela terra maldita, depois de tudo que eles passaram. Ló diz que agora eles não vão passar por mais nada, já que eles derrotaram Quedorlaomer, que era quem causava todas as confusões, e também que o nome de Abrão está muito famoso naquela região por ter derrotado o rei de Elão. Abrão não vai gostando do que está ouvindo. Além disso, Ló diz que apesar de tudo, o acampamento se deu bem naquela região. Abrão então acaba se conformando e diz que ele pode dar conselhos para o seu sobrinho, mas que não pode impedir que Ló faça isso. Ló diz que na verdade não esperava a autorização do tio, e sim que ele só foi comunicar. Eles então acabam se entendendo e a decisão de Ló se mantém. Já na caravana, o povo não está muito feliz com a volta de Massá. Todos ficam olhando para ele com o nariz torto e nem sequer interagem com ele. Massá vai tentando de tudo para ser reinserido naquele acampamento, mas ninguém dá espaço para ele. Ele até chega a comentar isso para Abrão, mas o próprio patriarca diz que ele não pode fazer nada, até porque as pessoas têm o direito de ficar assim, depois de tudo que Massá aprontou com elas. O bandido vai dizer que sabe disso, mas que é péssimo o sentimento que ele está tendo. Abrão responde que o bandido vai ter que conviver com isso. Mas acontece que a insatisfação dos moradores do acampamento de Abrão vai se intensificar e vai ficar cada vez mais difícil para Massá se manter ali. Os moradores chegam até o ponto de quase fazerem uma revolta para expulsarem Massá de lá. Mas isso vai ser impedido por Abrão. Pela Bíblia, nós sabemos que Sara, a primeira esposa do prometido de Deus, já estava muito idosa e era considerada por todos uma mulher estéril naquela época. E uma mulher estéril
não servia para nada, já que ter filhos era o bem mais importante que um casal deveria fazer. Com isso, realmente o que está retratado na novela, eles começam a ficar preocupados com a linhagem da família. Abrão, então, acaba cedendo às investidas de Sarai e tem uma atitude. Ele resolve arrumar uma mulher para que ele possa ter relações, para ele finalmente ter um filho. Isso vai acontecer já no Egito, com a própria Agar. Vale lembrar que isso era completamente normal naquela época. Tanto é que Sarai era quem mais apoiava Abrão fazer esse tipo de coisa. Essa mulher que vai gerar o primeiro filho de Abrão era chamada de concubina, uma moça que apenas vive com um homem, mas não é casada de papel passado ou diante dos deuses. A concubina escolhida se chama Agar. A novela deve mostrar o desenrolar dessa história de quando Abrão chega no Egito. Sarai aceita tranquilamente que seu marido tenha relações com essa moça para que a linhagem dele não termine ali. Vale lembrar que Sarai está fazendo isso por pura pressão dos parentes de Abrão, principalmente Terá, pai de seu esposo. Uma diferença entre a novela e a Bíblia é que Agar, na verdade, não vai ser uma concubina, e sim uma serva que trabalha para Abrão e para Sarai. Isso na novela. Depois deles realizarem as relações, Agar acaba ficando realmente grávida como Abrão e Sarai esperavam. E aí começa a linhagem do prometido de Deus. Depois do tempo de gestação de Agar, o primogênito de Abrão nasce. É um menino que vai se chamar Ismael. Mas esse bebê não vai ser considerado primogênito por Abrão, porque Deus estava reservando muitas outras coisas para este casal. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!